pior cenário possível aconteceu. Além de perder para o Vasco por 1-0, o Vitória também viu 3 dos últimos 5 colocados do Brasileirão vencerem no fim de semana e caiu para o 18º lugar da tabela. Agora, para evitar a queda, o Leão precisa fazer uma campanha de G6 nesses 13 jogos que restam, com pelo menos 7 vitórias e 2 empates. Próximo é o confronto direto, depois a gente vai pensar no próximo e assim a gente tentar seguir sendo melhor do que nós mesmos. E que o torcedor não desista de nós, porque a gente também não desistiu da competição. Essa é a primeira vez no campeonato que o Vitória termina uma rodada 5 pontos abaixo do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E se não fossem os jogos adiados dos adversários, essa distância poderia ser de 8 pontos. Um cenário preocupante para a torcida rubro-negra, que vê o risco de queda do time passar dos 75%. Pô, o coração do torcedor fica palpitando, né, velho, pro time não descer, mas espero que consiga manter uma constância de jogos boas para poder ganhar, né? Ganhar e se manter na Série A, que é o que o torcedor quer, que a gente quer de coração aí. É para se preocupar. Desespero, não, né? No futebol ainda tem, né, possibilidades, mas pelo que o Vitória está apresentando e os adversários começaram a mostrar, né? A gente sempre fala, ó, tem time que está ali embaixo que vai sair. O Fluminense já está dando um belo de um exemplo, né? Uma sequência muito boa. O Corinthians, que eu particularmente não gosto do futebol que o Corinthians está jogando, mas que tudo indica também que vai tentar aí escapar, né? Tem alguns times que têm possibilidades, eu estava até olhando, né? O risco de rebaixamento, aquele percentual que os matemáticos fazem. O do Vitória hoje é alto, principalmente pelo que a gente cita, né? Dos adversários terem jogos a menos ainda, mas precisa tentar, né, internamente, um choque, algo. Todo o planejamento foi bem mal feito e o resultado está aí agora, né? É verdade, Ju. O Vitória não vai trazer ninguém, né? Já passou a janela, o grupo é esse. Eu acho que de todo o ano, esse é o pior momento que o Vitória vive. É o mais preocupante, né? Em 3 de setembro, o Vitória vive o seu pior instante no ano de 2024. Né? Quando ele olha a tabela, ele tem atrás dele o Cuiabá com um jogo a menos. 2 jogos a menos e várias equipes à frente, todas com 1 ou 2 jogos a menos, né? Então a situação... A gente está vendo aí, ó, Nelsinho, a tabela no ar, pode até encher. Ó, tirando o Atlético, né, que tem 18 pontos, já tem 25 e é o lanterna. O Cuiabá tem 2 a menos, aí você pega o Fluminense, tem 1 a menos, o Grêmio tem 2 a menos, e ali, né, que ainda está nesse bolo de 20 e poucos, Juventude tem 1 a menos, o Criciúma tem 1 a menos, aí até o que está em 11º, o Bragantino, tem 1 a menos e o Atlético Paraná tem 2 a menos. Você olha na coluna toda, né? E o Fluminense, que eu não falei, tem 1 a menos também. Só Atlético, Vitória e Corinthians que tem 25 jogos. Fora os pontos, né? Isso. Tem jogos a menos, tem a distância dos pontos. E o Vitória sempre se esforça a dar o máximo. Você vê que o Vitória fez um bom primeiro tempo contra o Vasco, criou situações. No segundo tempo, o Vasco jogou melhor. O primeiro tempo do Vitória foi superior ao Vasco. O primeiro tempo que o Vitória foi superior ao Vasco foi numa dose maior do que o segundo tempo que o Vasco foi superior ao Vitória. Mas o Vitória não fez um bom segundo tempo. E o Vasco foi efetivo. Fez um gol de escanteio, né, numa bola alçada, uma bola que passou muito alta, né, e morre num determinado ponto, onde o garoto zagueiro do Vasco, acho que é Luiz Gustavo, ele ganhou o duelo para o Neres. E o Vasco liquidou a partida. Não é a primeira vez que o Vitória entrega até coisas boas e não consegue somar pontos, né? Isso mostra que ele está no limite, que ele tem dificuldade de trazer os resultados. Tem outros números importantes, que o Vitória tem a defesa mais vazada da competição, a segunda, né? O Atlético de Goiás sofreu 40 gols e o Vitória 39. Então, um time que está sofrendo muitos gols e, ao mesmo tempo, ele precisa vencer partidas, ele precisa ter uma postura em campo que se arrisque mais. A gente sente a fala do Carpini já um pouco pressionada, ele começa a citar números do treinador anterior, isso daí não é legal, isso mostra ali que ele está um pouco pressionado e a direção do clube precisa, nesse instante, que
que não virá contratações, evidentemente, ter uma postura de gerar algum tipo de mudança, mas blindando o grupo. Se algum tipo de turbulência ocorrer durante a semana, atrapalhar o treinamento, atrapalhar os jogadores, né? As rotinas começarem a se modificar pelo humor das pessoas, o Vitória tende a fracassar na competição. É preciso reerguer o grupo, né? Com a dose ali de ânimo, de força, o torcedor abraçar mais do que nunca, porque a situação é muito difícil na pontuação, no encontro, né, dos jogos, como a gente já frisou, e no próprio rendimento, na própria performance. Né? Então, vários pontos. Vitória está em dificuldade e faz o próximo jogo fora de casa com a necessidade total de fazer 3 pontos diante do Atlético de Goiás. E aí, Beto, Nelson, eu vi a coletiva do Carpini, ontem a gente até utilizou esse trecho na Band News FM, ele fala assim, porque no primeiro turno, com tempo aí, com 1 ponto, né? Então agora a gente fez 7. Essa coisa de querer colocar o ônus só no que já passou antes da chegada dele não existe, né? O Carpini já teve tempo suficiente para mostrar a cara dele e dar os resultados dele ao Vitória. Não é o único responsável, né? A responsabilidade maior é da diretoria, que não soube contratar, não soube montar um elenco competitivo, errou muito, né? Você pega aí um bando que já foi embora, que veio aqui a passeio, de fato, né? Mas também não dá para colocar na conta do Léo Condé o que o Vitória está vivendo hoje, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Sem dúvida, todos têm sua participação. O Léo Condé naquele primeiro momento, mas como você falou, Ju, ele quando veio, logicamente, sabia, né, a situação que o Vitória se encontrava, aceitou a proposta, isso é um fato. Já tem bastante jogos e não houve uma evolução como se esperava. O Vitória hoje está nessa situação que o Nelson falou aí, que é extremamente preocupante. Não depende só de si. E quando nós vemos os números, olhando para a tabela, além da diferença de pontos muito grande, né, são 5 pontos para o Fluminense, que está na 16ª colocação, e o Fluminense ainda com jogo a menos, de todos os outros. Até o próprio Cuiabá, que tem 1 ponto abaixo dele, tem 2 jogos a menos. Então, isso é extremamente preocupante. Por outro lado, o elenco montado não deu resultado. Foram muitas contratações, muitos já foram embora, de uma prova cabal de que não deram certo. Quando tive aquele primeiro momento de 24, 26 contratações, apenas 3 eram titulares. Isso mostrava claramente que não obteve êxito, porque eu não vou acreditar que um treinador esteja vendo aqueles jogadores rendendo no treinamento e ele não colocar, ele está se autopunindo, porque o ônus e o bônus vem para ele, que é o treinador. Então, é porque não tinha capacidade, na visão do treinador, do Léo Condé naquele momento, de serem titulares. Por outro lado, os resultados também não vinham. E acarretou na sua saída a vinda do Carpini, que, pelo que se fala, houve a saída do diretor de futebol e não houve reposição. E dizem, nós não estávamos lá, que ele teve participação direta nessas novas contratações. Em suma, também não deram resultado. Para piorar, perde um jogador que não sabemos aí quando retorna, que é importantíssimo, que é o Mateuzinho. Então, todos esses ingredientes pesam negativamente. Além de, e nós sabemos disso, por mais que tenham pessoas experientes, jogadores experientes, o ambiente é desfavorável, porque os jogadores têm consciência da dificuldade. Lógico que tem que tentar se superar, isso é fato. Mas é diferente quando você está vencendo, alto astral, autoestima, se eleva bastante, a confiança. E um fator importantíssimo, nós sabemos, time que toma muitos gols dificilmente vai lograr êxito. E o Vitória é a segunda pior defesa do campeonato. Isso já evidencia o porquê dele estar onde ele está hoje. Então, o torcedor tem que ter fé? Tem, porque ainda há possibilidade. Sabe que se não houver sua anuência, estarem juntos, a coisa vai ficar pior. Mas no íntimo, a desesperança, a preocupação, a tristeza já está no coração do torcedor do Vitória, né? infelizmente.